aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mais prático. Eu quero falar para vocês 5 coisas que todo novo convertido deveria saber. Às vezes até os mais velhos também. Então se liga aí que lá vem coisa boa. Hoje eu estou aqui para dar para vocês 5 dicas ou 5 maneiras, 5 métodos, 5 coisas, 5 passos de princípios que eu aprendi durante a minha caminhada e que se tivesse algum vídeo resumindo e compilando essas 5 coisas, tinha me facilitado muito. Eu entendo que a poda que Jesus faz em nós, né, aquilo que Cristo nos ensina, os nossos processos, é para gerar frutos e ensinar algo para alguém. Então esse é o meu objetivo com esse vídeo. Com base no que eu vivi, no que eu aprendi, eu quero te ajudar na sua caminhada te dando essas 5 dicas. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você é que quando você se converte, quando Cristo Jesus te encontra, você recebe umas novas, né, ou nova lente. Você passa a ter uma nova ótica da forma como você vê o mundo. Eu estou aqui gravando pra vocês agora de lente, porque eu uso óculos, mas se eu tiver sem óculos eu não enxergo nada, eu não consigo ver nada. Quando você se converte a Cristo Jesus, eis que todas as coisas se fazem novas. É o que a Bíblia diz, que todas as coisas velhas já se passaram e Jesus te deu novas coisas, novas vestes, novos costumes, novos princípios e novas lentes. Então, a forma como você vivia, a forma como você via o mundo, tudo vai passar a ser diferente. É o que eu vivi na pele, porque como você já viu, se você não viu o vídeo do meu testemunho ainda, vai lá. Eu vivi um contexto de bebida, uso de drogas, muitos relacionamentos, e quando eu me converti, eu já não me sentia parte daquilo. Então, às vezes, para tentar manter algumas amizades, que até puxa para o segundo ponto, eu tentava ir àqueles lugares, mas eu já não bebia mais, eu já não conseguia concordar com tais costumes e com tais usos, eu não conseguia ver sentido naquilo. E é o que eu quero te dizer, você vai receber nova lente, uma nova ótica com a qual você vai ver o mundo. E essa ótica ela é baseada na palavra de Deus. Então tudo que você precisa saber está lá, busque o Espírito Santo e que Deus também ele vai te revelar através da oração, através da comunhão, como você vai enxergar o mundo agora. E eu vou falar um pouco mais disso, mas vamos lá. Primeira coisa, a nova ótica. Você vai ver o mundo de outra forma. Segunda coisa que eu quero falar é sobre os amigos. Você vai perder muitas pessoas que pareciam ser seus amigos, mas que às vezes não eram. E você vai ganhar irmãos. E a diferença de um amigo ou de um colega para um irmão é que o irmão ele tá com você independente se é confortável, se vocês concordam ou não, porque você foi ingressado na família de Deus. Então agora você estando em uma igreja ou comungando com os seus irmãos, que comunhão tem uma diferença de só sentar e comer junto, porque comunhão é que vocês têm algo em comum, que é o quê? Cristo Jesus. Então você vai ganhar amigos mais chegados do que irmão, que é o que a palavra diz. Só que às vezes não vai ser tão confortável, porque é o que a Bíblia fala, que é ferro afiando ferro. Então a gente se engana em achar que na igreja todo mundo vai concordar em tudo, e não é assim. São pessoas diferentes, mas são pessoas que compõem o corpo de Cristo e que umas precisam das outras. A Bíblia compara essa comunhão com o corpo justamente porque uma mão é diferente de um pé, mas a mão e o pé compõem o mesmo corpo com funções diferentes. E é isso que os irmãos eles fazem na igreja, é o que nós fazemos na igreja. Então você vai perder muitas pessoas. Eu vivi isso. Como eu disse, lá naquele ambiente que às vezes eu já não usava droga, às vezes eu já não bebia tanto, porque eu encontrei a verdadeira alegria em Cristo Jesus, então eu não precisava mais fugir da minha realidade. Então eu perdi essas pessoas. E o que eu tenho pra falar pra você é que se você estiver vivendo isso, tenha certeza que Jesus ele vai te enviar pessoas que são seus irmãos de verdade e que te amam, independente do que você é, do que você faz ou do que você goste ou não. Eu tive algumas experiências em perder pessoas, porque quando eu vivia no mundo, gente, eu quero ir num show, mas eu não tenho dinheiro, eu quero beber e eu não tenho dinheiro, eu sempre conseguia. Eu sempre tive pessoas pra me bancar nesses rolês, nessas festas, ou às vezes até pra entrar em um show. Mas depois, quando eu conhecia Jesus, essas pessoas simplesmente desapareceram. No momento que eu mais precisei, onde eu me sentia triste antes de me converter, no momento que eu me senti uma mãe muito ruim,
Ninguém estava lá. Mas hoje, independente da situação que eu esteja, eu tenho os meus irmãos. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o posicionamento. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de estar num lugar e falar sobre aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Cristo Jesus prega. Não tenha medo, se posicione. Porque senão você não vai se converter. Não vai haver verdadeira conversão. Quando nós falamos de conversão, imagine que você está indo em uma direção, você está andando em uma direção e todo mundo está na mesma direção. Quando você se converte, você anda ao contrário, então você vai estar contra esse povo. Não contra no sentido de brigar, mas não como o mundo tá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixe que Cristo renove a mente de vocês. É até esse versículo que está aqui atrás de nós. Então não se amolde a esse padrão que o mundo prega, se posicione. Não deixe que as pessoas entrem na sua mente e te falem que, mas isso é careta, isso não. Não, creia naquilo que Cristo Jesus disse, creia na palavra de Deus e se posicione. Lembrando que eu não tô falando pra brigar, eu tô falando pra se posicionar, tá? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, e é o que eu quero que você mais preste atenção, é o propósito. Quando nós nos convertemos, nós ouvimos muito falar de propósito e missão. Propósito e missão, qual é o meu propósito? Para que Jesus me chamou? O que eu vou fazer nessa terra? Calma, respira fundo. O propósito é igual para todos. Todos nós temos o mesmo propósito. E qual que é esse propósito? Nos relacionarmos com Deus. Gente, eu no início da minha conversão, eu ficava assim, Jesus, o que eu tenho que fazer? Então eu fazia tudo. Eu cantava no coral, eu ajudava com os jovens, eu ia nos evangelismos, eu queria fazer tudo na igreja. E eu nem canto, gente. Por quê? Porque eu achava que eu precisava encontrar o meu propósito. Mas o nosso propósito é o mesmo, nos relacionarmos com Deus Pai. Jesus ora lá em João 17, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então o nosso propósito é sermos um com Deus, assim como Jesus é. Você consegue imaginar o que é isso? É um relacionamento muito profundo. Então o nosso propósito é conhecermos a Deus, nos relacionarmos com Ele, irmos até a Jesus para saber como fazer, conhecermos a Cristo, conhecermos a Deus Pai. Porque a gente fala sobre adorar a Deus, louvar a Deus, amar a Deus, mas como nós vamos louvar, adorar e amar aquilo que nós não conhecemos? Então o seu propósito é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Então leia a palavra, congregue em uma igreja, converse com seus irmãos, ore ao Espírito Santo, jejue. Nós temos muitas ferramentas para conhecer a Deus. Se você acha que Deus não fala com você, abre a sua Bíblia. Ele vai falar com você, eu tenho certeza. Então esse é a quarta dica, a quarta coisa. Propósito, esse é o seu propósito. A sua missão, o seu dom, você vai descobrir com o tempo. Deus vai te falar. E seja ela limpar a igreja, ajudar na organização, evangelizar, pregar, ser um mestre, que é o que a gente chama ali em Efésios 4, que são as funções, né, da igreja, você vai descobrir. Mas o seu principal e único propósito é se relacionar com Deus Pai. Descobrir que Ele não é um Deus longe, um Deus distante, um Deus criador que não se importa com você. Ele é o seu Pai. Então esse é o quarto. E o quinto é o processo. Respeite, não se compare com as pessoas. Eu lembro que eu tinha uma sede tão grande no início da minha conversão que eu queria me conhecer muito. Então eu não sabia para quem olhar, eu pegava informação de todos os lados. Gente, eu comecei um curso de teologia que eu nem sabia o nome da escola, o que eles pensavam. Depois eu fui ver que tinha divergência. Então respire, respeite o processo. A palavra de Deus diz que nós somos como o cedro do Líbano. Eu vou ver se tem como produção colocar uma foto dessa árvore aqui, ou dos versículos que eu estou falando para você ler depois. Mas o que é interessante sobre essa árvore é que é uma árvore que chega a 140 metros de altura. Só que o mais interessante dela é que no início, ali quando ela está criando as raízes, ela cresce mais de 5 metros para baixo e só 2 centímetros para cima. Ou seja, o que está acontecendo ali é um firmamento da raiz no secreto, é o processo. Ela foi plantada, aquela semente foi regada, ela germinou, ela criou raízes profundas para depois ela aparecer. E você vê que ela cresceu muito mais para baixo do que para cima, ou seja, o nosso objetivo é conhecer a Deus, como eu disse, mas a respeitar esses processos. Então, se for o momento de você estar ali no secreto, aprofundando suas raízes em Deus, conhecendo a Deus, faça isso e tenha calma, não se preocupe em sair por aí
e ser missionário, sendo que você não arrumou nem a sua cama, você não cuidou nem da sua casa, você não cuidou nem dos seus. Então, aprofunde suas raízes, respeite o processo, que tudo vai acontecer no tempo certo. Basicamente, era esses 5 passos, coisas, processos, dicas que eu queria dar pra vocês e que eu tenho certeza que vai te abençoar. Mas dentre esses aqui, o que mais me chama a atenção é o propósito. O nosso propósito é nos relacionarmos com Deus. Eu quero gravar um outro vídeo e eu queria que você comentasse aqui o que você achou desse vídeo. Não, Larissa, eu queria que você falasse mais sobre isso, mas é sobre conhecermos a Deus como nosso Pai. Essa é uma dificuldade que nós temos enquanto brasileiros, porque a nossa paternidade aqui ela é totalmente desconfigurada, desfigurada. Então nós colocamos a nossa ótica, falando da ótica de novo, a nossa lente, com o Pai aqui na Terra, que é falho. E nós olhamos para Deus assim, e Deus não é assim, é o contrário. Aquele Deus Pai era a forma como nós devemos olhar para o nosso Pai aqui. Então depois eu quero fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre a paternidade, mas entenda, respeite o seu processo, se posicione, se aprofunde nas suas raízes, entenda que você tem uma nova forma de ver o mundo e se pessoas forem tiradas da sua vida, entenda que isso faz parte do processo. Não se apegue a isso, se apegue em Deus e nas verdades que estão ali na Bíblia e no teu amigo Espírito Santo, que está aqui dentro de você para te ensinar todas as coisas. Não são algumas coisas, poucas coisas, mas todas as coisas. Então, se você não achar a resposta que você precisa nesse vídeo ou em outro, busque no Espírito Santo. Porque um dos erros que eu cometi foi, como eu disse, ver várias pregações e ficar um pouco perdida. Mas eu lembro que em uma dessas pregações, uma pessoa muito especial, ela disse: você que tá vendo esse vídeo, busque na palavra, não venha atrás de coisas mastigadas, pessoas que já buscaram e estão te passando, mas busque. Então, busque você também. Direcionamento do Espírito Santo e respeite o processo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha e vamos alcançar mais pessoas. Estamos aí para caminhar juntos, tá bom?